Será este realmente um sinal do Senhor de que uma grande mudança está iminente de um novo oceano? Uma fenda de 60 quilômetros se abriu na Etiópia em 2005. Em breve, o chão sob nossos pés nos lembrará de que não é tão sólido quanto gostamos de pensar. E tudo isso com formas que lembravam pombas. Para muitos, o brilho e o momento pareceram... Por séculos, o Monte das Oliveiras permaneceu em silêncio, uma antiga torre de vigia com vista para Jerusalém, aguardando o momento que as Escrituras declaravam que um dia abalaria o mundo. Mas agora esse momento pode estar se desenrolando diante de nossos olhos. Na quietude do amanhecer, testemunhas sentiram o chão tremer, viram rachaduras se espalhando pela montanha sagrada e observaram um brilho misterioso emergir da terra como se respondesse a uma ordem divina. Profecias, geologia e relatos de testemunhas oculares estão convergindo de uma forma que exige nossa atenção. Será que o Monte das Oliveiras está começando a se mover exatamente como Zacarias predisse? E se sim, o que acontecerá a seguir? E estamos preparados para isso. Antes de nos aprofundarmos, certifique-se de curtir, comentar e se inscrever para não perder a próxima atualização profética. Agora vamos descobrir o que está acontecendo no Monte das Oliveiras. Às 4h14 da manhã, quando Jerusalém repousava em seu silêncio mais profundo, algo se agitou sob as antigas pedras, algo controlado demais para ser natural, intencional demais para ser ignorado. O Monte das Oliveiras. Normalmente imóvel em sua vigília sobre a cidade adormecida, liberou um tremor tão sutil que nenhum instrumento sísmico o detectou. No entanto, milhares sentiram. Peregrinos pararam no meio do caminho. Fiéis congelaram com seus livros de orações semi-abertos. Os primeiros trabalhadores parados nos caminhos estreitos disseram que o chão se moveu com a precisão de um comando sussurrado. Sem rugido, sem estrondo, apenas uma única ondulação, viajando de leste a oeste, como se seguisse um roteiro escrito muito antes de suas vidas. Câmeras de vigilância posicionadas ao longo da crista registraram um fenômeno impossível. Microfissuras se formando em tempo real, estendendo-se pela encosta leste exatamente na direção descrita por Zacarias há 2000 anos. As imagens mostravam as rachaduras se alargando por meros milímetros, pouco para causar pânico, mas o suficiente para perturbar qualquer um que conheça profecias. O Serviço Geológico de Israel relatou posteriormente que nada de anormal aconteceu. Nenhum acúmulo de pressão, nenhum movimento subterrâneo. Segundo os sensores, a montanha estava adormecida. Segundo as testemunhas, ela respirava. Aqueles que estavam mais perto sentiram algo mais do que uma vibração. Eles sentiram uma mudança no ar, uma atmosfera mais densa. Como se a montanha tivesse inalado, sussurrou um homem. Outro descreveu um peso descendo pela encosta não opressivo, mas imponente como estar na presença de alguém que esperou séculos para falar. E então veio o silêncio. Uma mulher que caminhava perto do jardim do Getsemane disse que seus pés se prenderam ao chão sem que ela quisesse. Um guia turístico perto do mirante sentiu o pulso acelerar quando a terra pareceu vibrar sob seus pés. Um jovem a caminho da oração matinal insistiu ter ouvido a pedra se contrair, embora ninguém mais tivesse ouvido. Mesmo assim, quase todos compartilhavam a mesma reação. Seus olhos se ergueram instintivamente em direção ao cume, como se esperassem que alguém aparecesse. Jerusalém não despertou com medo. Despertou com reconhecimento como uma cidade que se lembra de algo que havia esquecido, algo antigo, algo prenunciado. Durante séculos, o Monte das Oliveiras permaneceu em silêncio, sua profecia suspensa no tempo. Mas naquela manhã, às 4h14, o silêncio se quebrou. Não o suficiente para rachar a crista da montanha, ainda não, mas o suficiente para sussurrar o primeiro aviso. A montanha está se movendo, e Jerusalém não está mais apenas observando a profecia. Ela assente sob seus pés. O primeiro sinal havia chegado, e a cidade, embora inconsciente, já começara a reagir.
Nos dias que se seguiram, cientistas, excursionistas e observadores silenciosos relataram o mesmo fenômeno. A montanha continuava a se mover não em grandes convulsões ou rupturas violentas, mas em incrementos lentos e deliberados, como se a Terra tivesse começado a traçar uma linha que esperava há milênios para desenhar. O que a princípio parecia um conjunto de rachaduras superficiais tornou-se a cada amanhecer um padrão intencional demais para ser ignorado. Imagens de satélite captadas ao longo de 14 dias revelaram um sutil alargamento na crista leste do Monte das Oliveiras. Os engenheiros que estudaram as imagens esperavam encontrar aleatoriedade, curvas irregulares, fissuras caóticas, as marcas naturais do estresse geológico. Em vez disso, encontraram alinhamento. As fraturas estendiam-se numa direção clara de leste a oeste, espelhando a própria linha que Zacarias descreveu em sua antiga profecia. Os dados sugeriam algo perturbador. A montanha estava se desdobrando ao longo de um curso predeterminado. Os excursionistas que haviam percorrido as trilhas meses antes retornaram e encontraram o solo transformado sob seus pés. O que antes eram fendas finas, agora eram profundas o suficiente para engolir pedras. Algumas seções dobraram de largura em menos de 3 semanas. Um grupo descreveu o som de cascalho se movendo sob a superfície, um rangido silencioso como passos distantes sob o solo. Eles pararam de caminhar, não por medo, mas pela inconfundível sensação de que a montanha estava se ajustando centímetro por centímetro, hora após hora. Instrumentos colocados ao longo da crista captaram uma vibração constante, quase inaudível, não tão intensa a ponto de ser registrada como sísmica, mas persistente o suficiente para indicar movimento. As leituras sugeriam pressão migrando através da rocha em um pulso constante, quase rítmico, quase vivo. Para os geólogos era um enigma. Para aqueles que conheciam as profecias, era uma confirmação. Enquanto isso, a misteriosa água que fluía do Monte do Templo continuava seu curso para o leste, acompanhando a própria falha geológica que se formava sob a montanha. Ela esculpiu um estreito canal em direção ao Vale do Cédron, movendo-se com uma inteligência que desafiava qualquer explicação natural. A água segue a gravidade, não a profecia. No entanto, essa água comportou-se como se respondesse a um chamado ancestral. Seu percurso alinhou-se perfeitamente com a fratura em desenvolvimento, como se a guiasse, a iluminasse, a completasse. Os especialistas que estudavam o fenômeno usavam termos técnicos como redistribuição de tensões, migração subterrânea e atividade incipiente de falhas. Mas as testemunhas que estavam no cume, que sentiram a montanha respirar, usaram palavras diferentes. A terra está se preparando. O vale está se formando. E nas horas silenciosas antes do amanhecer, quando a luz roça, as pedras e as sombras se acomodam nas fendas que se alargam, uma verdade se torna impossível de ignorar. O Monte das Oliveiras já não está à espera. Começou a dividir-se. O vale profetizado está se formando não em metáfora, mas em pedra. Horas antes do tremor reverberar pelo Monte das Oliveiras, Jerusalém testemunhou algo ainda mais estranho, algo que deveria ser impossível nesta época do ano. No Monte do Templo, onde as pedras normalmente permanecem secas sob o ar frio da noite, a água começou a infiltrar-se pelas fendas. A princípio, era fina como lágrimas, se formando em pálpebras antigas. Sem chuva, sem canos estourados, nenhuma condição natural que pudesse explicar o que as testemunhas viram com seus próprios olhos. Rabinos que haviam orado no Muro das Lamentações por décadas recuaram incrédulos. Chamaram aquilo de pedras que choravam. Peregrinos caíram de joelhos sussurrando: água viva, é água viva. Para muitos não foi a aparência da água que os chocou, mas sim o momento. Por quê? À medida que o fluxo se intensificava, o chão sob o Monte das Oliveiras tremeu às 4h14 da manhã, como se a montanha e o templo respondessem à mesma voz invisível.
E então vieram as gravações. Imagens vazadas capturadas às 3h58 da manhã mostravam a água cintilando sob a luz do luar. No entanto, o brilho não se comportava como luz refletida. Pulsava. Respirava. Emitia uma luminosidade fraca e constante que se dissipava no instante em que o sol nascia. Os engenheiros analisaram as imagens quadro a quadro e concluíram que o brilho não era ambiental. Em outras palavras, não era causado por nenhuma fonte de luz na Terra. A água continuou a se expandir, formando uma faixa estreita que deslizava para leste em direção ao Vale do Cédron, exatamente na direção descrita em Ezequiel 47 há mais de 2 milênios. Não metaforicamente, não simbolicamente, literalmente. Um fio d'água que se transforma em um fluxo seguindo o mesmo caminho que o profeta mapeou muito antes da Jerusalém moderna existir. Por volta do meio da manhã, analistas chegaram com instrumentos esperando encontrar evidências de um reservatório subterrâneo ou de um cano rompido. Não encontraram nada. Nenhum vazamento, nenhuma fratura, nenhum mineral brilhante. Nada que pudesse produzir água, muito menos água bioluminescente. Um dos investigadores finalmente admitiu. Extraoficialmente, a água não tem nenhuma assinatura natural. É como se tivesse surgido do nada. Mas aqueles que presenciaram aquela correnteza disseram o contrário. Ela não surgiu do nada, disse um peregrino. Sussurrou apareceu da profecia. E se o tremor da montanha foi o primeiro sinal, então esta água espontânea, inexplicável e impossivelmente viva foi o segundo. Um sinal não esculpido por mãos humanas ou processos geológicos, mas por algo muito mais antigo, muito superior. Não vá a lugar nenhum. O que se segue irá abalar você ainda mais do que a água e o tremor. Muito antes do sol tocar as colinas de Jerusalém, outro sinal surgiu. Um que deixou até os observadores mais céticos em silêncio. Um zumbido baixo ecoou pelo Monte das Oliveiras. Não ecoava como uma máquina, não ribombava como um trovão. Testemunhas o descreveram como uma trombeta, enterrada um som que vinha de debaixo da terra e não do céu. Antigo e pesado, como se a terra estivesse se lembrando de algo que havia esquecido. Um guarda de segurança posicionado perto do mirante leste disse que a vibração atingiu suas costelas com a força de uma batida cardíaca, não a sua. Ele tentou falar em seu rádio, mas nenhum som saiu de sua garganta. Outros próximos a ele relataram a mesma paralisia. Não medo, mas uma sensação avassaladora de presença, como se o próprio ar tivesse se adensado ao redor deles. Então vieram as visões. Vários fiéis que dormiam em albergues na base da montanha acordaram momentos antes do tremor, cada um com o mesmo sonho. Um homem de branco em pé no cume, com os pés firmemente plantados na crista, o chão sob seus pés se abrindo em uma linha de luz. Nenhuma dessas pessoas se conhecia, nenhuma delas compartilhava o mesmo idioma. No entanto, suas descrições coincidiam com uma precisão perturbadora. A figura, a postura, o brilho, o vale que se formava sob seus pés. Na própria montanha, outros testemunharam um fenômeno ainda mais tangível. Pequenas fissuras que se formavam na rocha começaram a brilhar. Não com fogo, mas com uma pulsação suave e rítmica. Tremeluzia como uma batida de coração constante, viva, deliberada. O brilho durou apenas alguns segundos, mas aqueles que viram insistiram que não era um reflexo. Emanava de dentro da pedra como se a luz estivesse presa sob a superfície, esperando para se libertar. Nenhuma filmagem oficial foi divulgada. As autoridades alegaram problemas com as câmeras, mas trechos vazados circularam em sussurros. 2 segundos de luz irrompendo pelas frestas, seguidos imediatamente por um corte abrupto da câmera para a estática, como se estivesse sobrecarregada. Para muitos, o som, a luz e as imagens sincronizadas foram mais perturbadores do que o próprio tremor. Terremotos podem ser medidos. A água pode ser testada. Pedras podem rachar.
Mas um único som ouvido do outro lado de uma montanha, um sonho compartilhado entre estranhos e a luz que emana das rochas. Essas são coisas que a ciência luta para nomear. Jerusalém ainda estava suspensa entre a descrença e o deslumbramento. O sinal mais inexplicável surgiu não na pedra, nem na água, nem no som, mas nos corpos humanos. 3 curas ocorreram quase simultaneamente. Cada um documentado, cada um impossível, cada um ecoando o momento preciso em que a terra se moveu sob o Monte das Oliveiras. A primeira era uma mulher que vivera na escuridão por 12 anos. Ela há muito aceitara que a cegueira seria sua companheira para toda a vida. Contudo, enquanto o tremor se propagava pela encosta, ela sentiu uma pressão repentina atrás dos olhos, um calor se espalhando para fora, como se algo invisível tivesse penetrado suavemente em seu crânio e acionado um interruptor há muito tempo travado. Uma luz inundou sua visão. As formas se tornaram mais nítidas. As cores se formaram. Quando ela abriu os olhos completamente, o mundo estava à sua espera. Os médicos que a examinaram mais tarde só puderam repetir a mesma frase: não há explicação médica. A segunda cura atingiu um nível ainda mais profundo de impossibilidade humana. Um homem paralisado da cintura para baixo, há 7 anos, com os músculos atrofiados e os nervos insensíveis, sentiu o chão vibrar sob seus pés. No instante em que o tremor tocou seus pés, a sensação subiu por suas pernas como uma correnteza. Ele moveu um dedo do pé, depois outro. Momentos depois, ele se levantou. Testemunhas disseram que ele começou a andar primeiro devagar, depois mais rápido, até que saiu correndo pelo pátio, gritando em meio às lágrimas. Sua equipe médica analisou os exames.